E vamos. Bem-vindos de volta ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Onde é o meu diário de pensamentos, meu momento de reflexão e, se Deus quiser, algo para ajudar as pessoas que escutam. No episódio de hoje eu queria falar sobre perdão. É. Vamos, né? Eu queria dividir esse episódio em algumas partes. Primeiramente, eu acho que a palavra perdoar tem uma conotação bem positiva, né? A gente tá basicamente dando uma outra chance, digamos assim, pra uma pessoa, ou mesmo reconhecendo que ela é um ser humano, que erra, né? A definição pelo dicionário aleatório que eu sempre uso: não cobrar uma dívida, relevar os erros de alguém, desculpar. O verbo perdoar deriva do latim perdonare, com o mesmo sentido de conceder perdão. Então, basicamente, é exatamente o que eu imaginava que fosse a definição da palavra. Todos nós acho que sabemos mais ou menos o que se consiste. Acho que todo mundo já perdoou alguém na vida e também já precisou do perdão de alguém, talvez. E o primeiro ponto que eu queria entrar são fases do perdão na minha vida. Eu acho que a gente vem de algum lugar, né? Né, galera? A gente vem de algum lugar, com certeza. E a gente vem dos nossos pais. Eu acho que a primeira vez que eu tive que exercer um perdão, que eu me lembro muito vividamente, que me marcou muito forte, foi quando eu tive que perdoar meus pais por serem seres humanos. E eu vou explicar, calma. Eu acho que quando a gente nasce, a gente vai sendo criado pelos nossos pais, ou por membros familiares que são muito próximos, que acabam criando a gente às vezes, enfim, independente de qual for a sua situação. Porque a gente é criado, a gente acaba tendo uma certa admiração, né? Aquilo é a referência que a gente tem. Aquela pessoa ou aquelas pessoas são a referência que a gente tem do que é um ser humano, do que a gente deveria ser, do que a gente é. Porque quando a gente tá crescendo, a gente tá se entendendo como pessoa e como ser humano. Tipo, quais são as características do meu ser, por que eu tô aqui, que é isso? E apesar de ser intenso de entender até hoje, pra muita gente, inclusive eu acho que a gente tem essa admiração pelas pessoas que criam a gente. Porque a gente fala, uau, essa pessoa sabe de tudo. A gente pergunta e ela tem a resposta. E a gente chama e ela tá ali, ela cuida da gente e tudo mais. Teve uma primeira situação que foi quando meu pai... eu descobri que ele era o Papai Noel. E aí isso foi um choque muito grande. Eu fiquei, não, mentira, como assim? Então as coisas não são tão mágicas como eu pensava. E o fato de eu estar sendo enganada ali, eu fiquei tipo, nossa, não acredito que era meu pai. Não sei, eu tinha essa mágica na minha cabeça, como toda criança tem, né? E aí quando isso foi descoberto, eu falei, bom, ok, é um processo de entender que tem coisas que não são como eu achava que eram, né? E tem coisas que às vezes meus pais vão me dizer que não são bem assim, ou que talvez eu discorde, não sei. Ali foi um primeiro momento, né? E eu acho que o segundo momento foi quando eu tava ouvindo uma música com a minha mãe no carro. E aí tinha alguma frase do tipo, o que você faria se o mundo acabasse amanhã? E ela me perguntou, o que você faria? Aí eu falei, sei lá, eu chamaria a polícia. Porque na minha cabeça faria muito sentido chamar a polícia, né? Eles, teoricamente, nos protegem de tudo, né? Naquela época eu achava, quando eu era criança. E ela disse, tá, mas o que eles iam fazer? Aí eu fiquei, tá, mas então o que você ia fazer? E ela não teve a resposta, porque ela disse, nada, não teria o que ser feito. Se o mundo acabasse, ele acabaria. E ali eu entendi também que meus pais não eram invencíveis, sabe? Que eles não poderiam me proteger de tudo. E que também, às vezes, se proteger de tudo. Que a vida é a vida e ela acontece de formas misteriosas que não fazem sentido às vezes. E às vezes também não são justas, né? Enfim. Então eu acho que esse senso de achar que meus pais... Essa sensação de que meus pais eram invencíveis, intocáveis e tudo mais... Acabou vazando pra minha família também.
Então eu achava que todo mundo sabia mais, eu achava que todo mundo sabia de tudo, basicamente. Mas claro que eles sabiam, né? Porque eu era uma criança de 6 anos quando eu tô falando dessa época, né? Então, naturalmente eles sabiam mais, mas eu também me vi discordando de muitas coisas que a minha família dizia, assim. Por exemplo, se algum membro familiar meu acabava sendo preconceituoso com alguém, ou dizendo coisas que eu não me desciam muito bem, sabe? Eu ficava desconfortável. E eu pensava na minha cabeça, bom, eu não acho isso, então, ok, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu nunca vou acatar uma coisa dessas, sabe? E aí eu fui entendendo que a minha família também não era invencível, que a minha família também talvez tivesse algumas atitudes ou, sei lá, pensamentos, digamos, que, não sei, realmente não batiam com a pessoa que eu... com o meu senso de verdade, digamos assim. Com o que eu achava certo, com o que eu achava errado. Era uma sensação mesmo, ninguém tinha me ensinado ainda. Mas eu acho que talvez a partir da mídia, né, de algumas séries que eu via, uns filmes que eu buscava na internet, ou trocas com pessoas do Tumblr na época. Se você não sabe que a Tumblr era tipo um blog, um site onde você podia falar com outras pessoas e postar fotos, edição de vídeo, edição de foto. E eu falava muito com pessoas de outros países, né? E foi aí que eu comecei a aprender inglês também, enfim. E eu acho que isso me trouxe um senso de, tipo, tem pessoas que são diferentes da gente. E é isso, sabe? E eu sou diferente de outras pessoas. Então, sempre que havia uma conversa em que algum membro familiar tinha uma postura que não me agradava, eu era bem, assim, explícita. E na minha cabeça eu tinha certeza de que aquilo não era verdade. Então começou a me gerar essas duas reflexões, eu acho. Pessoas são diferentes entre si. Graças a Deus a gente não é tudo igual, né? Meu Deus do céu, imagina se a gente fosse todo mundo igual. Eu sei que todo mundo fala isso, tipo, ai que chato que ia ser, mas ia ser um saco mesmo. Nossa, tipo, um de mim tá bom, entendeu? Enfim. E aí a outra questão, que é a que eu quero entrar mais a fundo, né? Que é isso dos meus familiares não serem imbatíveis. E eu acho que talvez durante algum tempo, principalmente na minha adolescência, né? Eu tive muita raiva dos erros que meus pais cometiam comigo na minha criação. Meus pais são muito próximos de mim. Eu amo os dois infinitamente. São as pessoas que mais estiveram lá pra mim. Não posso dizer que não. Minha mãe é sensacional. Ela é minha melhor amiga. Ela, enfim, fez tudo por mim. Tudo e mais um pouco. Tudo que ela podia. Ela me defendeu nos momentos que eu nem sabia me defender. E ela fez o melhor trabalho possível, sabe? Ainda mais e passando pelas coisas que ela passava. Ela realmente é uma grande guerreira. Quanto ao meu pai, ele teve afastado em alguns momentos da minha vida, mas ele se redimiu e mudou muito a pessoa que ele era. Ele cresceu muito como pessoa e ele nunca foi uma pessoa ruim na minha concepção. Ele nunca foi uma pessoa que simplesmente virou as costas pra mim, sabe? Assim, eu vi meu pai mudar muito ao longo da minha vida, ao longo dos anos. E hoje eu tenho muito orgulho da evolução como pessoa que ele teve. E ele é sensacional, em muitos sentidos. Cozinha muito bem. Poderia ter seu próprio restaurante se ele quisesse, porque ele é muito bom na cozinha. Fala várias línguas e tá buscando falar mais. Busca por conhecimento como ninguém que eu já conheci. Nossa, ele é muito determinado com conhecimento. Eu admiro isso demais. E ele é muito carinhoso. Meio que me mostrou que as pessoas, elas podem realmente mudar se elas quiserem, sabe? E eu tenho muito orgulho disso, dessa jornada dele. Muito bonito de ver onde isso resultou. Essa vontade de mudança e tudo mais. Então, voltando à minha raiva, apesar dos meus pais serem excepcionais e incríveis e tudo que, enfim, né, eles puderam ser pra mim, eu tinha raiva dos defeitos deles, sabe? Eu tive raiva da separação dos meus pais, eu tive raiva da depressão da minha mãe, eu tive raiva da ausência do meu pai em certos momentos, que foram cruciais na minha adolescência. E eu tinha raiva, eu cultivava essa raiva muito forte, porque eu falava, como eles podem errar comigo? São meus pais. Como eles podem errar no geral? São meus pais. Então essa figura invencível, como eu disse várias vezes, estava construída muito forte na minha cabeça. E é claro que adultos, principalmente com filhos, né, claro, precisam ser fortes pelas suas crianças, né, pelos seus filhos e tudo mais, precisam ser responsáveis. Mas eu também entendo que a gente vive num mundo muito complicado. Eu me imaginar sendo mãe hoje em dia,
eu ia ficar muito confusa. É por isso que eu não, é por isso que eu não tenho planos tão cedo. E às vezes até me questiono se eu gostaria de ser, porque é confuso, é complicado. Ninguém, ninguém te explica exatamente o caminho certo. E hoje em dia eu acho que é muito mais fácil, entre aspas, porque a conversa sobre saúde mental, sobre responsabilidade emocional, são coisas que já são debatidas muito mais do que já foram. Empatia com o próximo. Eu acho que as coisas elas estão um pouco mais na mesa. Eu acho que já é possível saber mais ou menos por onde começar com uma certeza maior do que antes. E é estranho pensar nisso, porque quando eu descobri que meus pais eram pessoas e eu meio que perdoei essa característica deles, eles por serem humanos e dizer, eles erram, sabe? Eles cometem erros, mas eles fizeram o melhor que eles puderam pra mim. E em nenhum momento mostraram negligência ou desamor por mim. Eles sempre me amaram muito e eu tenho plena certeza disso. E as atitudes elas não foram perfeitas porque elas simplesmente não poderiam ser perfeitas. Mesmo se as necessidades que me faltaram tivessem sido preenchidas, faltariam outras, porque é isso. É simples assim. O ser humano não é perfeito e nunca vai ser. Então acho que quando eu entendi isso, eu meio que perdoei o fato de que não haveria perfeição na minha história, assim, na minha criação, digamos. Eu teria certas coisas que eu precisaria trabalhar, eu teria necessidades a serem supridas por mim mesma e não por outras pessoas, né? Como em algum momento da vida a gente acha que é outra pessoa que vai suprir nossa necessidade que faltou lá na nossa infância, na nossa criação. E eu entendi que não. Então, eu realmente tentei olhar pela perspectiva deles e eu disse, poxa, Legião Urbana disse melhor na música do Pais e Filhos. Você julga seus pais por tudo. Isso é um absurdo, são crianças como você. São crianças como você. É isso. É porque eu vi tanto na Legião Urbana na minha vida e eu nunca parei pra escutar, porque era uma coisa da geração dos meus pais e, enfim, ficou popular de novo na minha adolescência. E eu simplesmente não ficava ouvindo a letra a fundo. Por mais que eu cantasse bastante e tal. Mas eu percebo hoje como as letras são sensacionais e não é à toa que eles foram... o que eles... Assim, enfim, né? Renato Russo foi o que foi. Mas é isso. Um dia meus pais foram crianças. Um dia meus pais tiveram as necessidades não supridas na infância também. Eles tiveram infâncias difíceis, com traumas específicos. Então, assim, eu seria uma pessoa justa se eu estivesse julgando o funcionamento de pessoas que não tiveram acesso à terapia ou não sabiam como melhorar aquela situação deles. Eu tenho como dizer, então é culpa deles porque não sei o quê. Eu acho que eu sou muito, primeiro, privilegiada, né? E segundo, sortuda também de ter uma capacidade de reflexão que eu não sei de onde vem, sinceramente. Eu não sei te dizer, porque eu tenho certeza que da minha experiência na escola não foi. Eu posso entrar nisso em outro episódio, eu até quero. Na minha criação, acredito que em parte. Mas eu não acho que vem só de um lugar, claro, né? Eu acho que a partir do momento que eu entendi que meus pais eram pessoas como eu, que já tiveram a minha idade, que passaram por experiências, é claro que eu tô dizendo tudo isso dentro de erros mais banais, assim, de erros mais, né, dentro do campo legal, tá? Eu não tô entrando no mérito de coisas que são talvez crimes, eu não sei, não vou entrar nesse mérito em si. Erros, assim, talvez na minha criação, né, que tenham acontecido e que tenham ajudado a não suprir certas necessidades, talvez. Então, foi isso. Acho que quando eu achei esse perdão por eles, eu simplesmente parei de culpar eles por tudo e comecei a buscar por mim mesma o que poderia ser melhorado. Claro que tinham características na nossa relação individual, né, entre meu pai e minha mãe, primeiro na relação deles, como casal separado, na minha relação com a minha mãe e na minha relação com meu pai. Foram coisas que tiveram que ser trabalhadas completamente separadas e foram feitas, inclusive, fora de terapia. Por conta própria, entre aspas, tá?
porque meu pai também teve acesso à terapia, ele buscou isso, e minha mãe também fez tratamento. Então, claro que não, eu tô falando só que a gente não foi num consultório os três, né? E ficou lá falando. E acho que veio também a minha terapia futuramente. Eu já deveria ter entrado na terapia há muito tempo, mas eu não sabia nem que isso era uma opção, que isso era necessário, então eu só entrei no momento que realmente estava muito drástico pra mim e que foi necessário porque ou era terapia ou eu não sei o que teria acontecido, assim. Então veio na hora certa e graças a Deus eu tive a capacidade de, enfim, incluir nas minhas contas e... Porque, né, a gente não pode fingir que terapia é pra todos, ainda mais a terapia de qualidade, e eu sei que não é, né? E eu acho que melhorando a gente, entre aspas melhorando, né? A gente crescendo, a gente se autoconhecendo, porque às vezes também terapia, claro que ajuda muito porque é um guia, né? Mas hoje a gente também tem muito acesso à informação, então isso é uma coisa que eu também busquei muito, assim, entender, mas não me autodiagnosticar também. Entender o que era semelhante ao que talvez eu pudesse estar passando, quais eram os termos que eu podia usar, quais eram os termos que eu não podia usar, e não me nominar de nada, entendeu? Eu não falava que eu tinha nada, eu não falava... Eu realmente esperei esse momento pra um profissional me dizer o que era que estava acontecendo comigo, mas eu tinha minhas suspeitas, né? As minhas suspeitas, elas estavam corretas por acaso, mas elas poderiam estar erradas, porque no Google tem muita informação e muita gente falando muita bosta, então não sei, mas por acaso eu tava com as suspeitas corretas. Acho que o segundo momento que eu queria falar dessa palavra, né, de perdoar, exato, de perdoar, seria os outros. Pessoas que nos machucaram, pessoas que, enfim, não foram legais com a gente. E é o que eu falo. Eu acho que uma pessoa ela pode ser legal pra uma pessoa e muito ruim pra outra. Eu acho que existe sim uma dualidade. Mas, de novo, eu vou estar me referindo aos erros mais banais, porque eu acho que tem coisas que são de fato imperdoáveis, sabe? Eu acho que tem coisas que simplesmente... Eu já vivenciei na minha vida muitas atitudes desumanas, assim, eu não tô dizendo, tipo, poxa, foi chato, poxa, não, desumano mesmo, assim, de não ter um mínimo de compaixão, um mínimo de senso do emocional do outro, nada, literalmente desumano. Eu não tô entrando nesses tópicos porque, assim, aí é uma coisa completamente diferente, o buraco é muito mais embaixo. Mas falando mais das coisas, mais erros talvez de adolescência, de coisas mais superficiais, né, ou dramas, né, de ensino médio e ensino fundamental, né. Eu acho que por muito tempo eu doava meu perdão como se fosse questão de caridade, assim, sabe? Eu falava, não, tudo bem, não, tudo bem, não, tudo bem. E eu acho que a gente entra num extremo que é muito perigoso, que é o de ser bom pra todos o tempo todo. Forma de ver o mundo que eu tinha antes, que era extremamente inocente, extremamente não tinha autocompaixão, basicamente. Era sempre os outros, né? E isso é muito ruim pra gente. Nossa, eu não posso frisar isso o suficiente. Eu acho que eu entendia muito os motivos das pessoas pelos quais elas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Nesses dramas e tudo mais, eu entendia. Eu falava, não, tudo bem que você falou mal de mim, por exemplo. Ou que você, sei lá, ficou com um ex-namorado meu, ou sei lá, qualquer coisa assim. Nesse sentido, eu era muito madura. Nesse sentido. Em vários outros, não. Mas nesse sentido, eu sempre fui muito capaz de relevar as coisas. E é claro que isso é bom por um sentido, por um lado, porque você tá dando uma segunda chance para as pessoas fazerem certo com você, você tá sendo humana e tudo mais. Mas, por outro lado, como eu falei, no extremo, isso é totalmente o que você não deveria fazer, na minha opinião, tá? Por quê? Eu acho que se você perdoa uma pessoa uma vez, você tá dando uma segunda chance. Essa segunda chance, ela teve a primeira chance dela, né? Que ela tava agindo de uma forma com você e ela errou. Ok, pode ser possível que ela tenha de fato errado. Mas... tá, aí você dá uma segunda chance. Aí a pessoa erra da mesma maneira. Você já sabia que ela provavelmente ia errar daquela maneira de novo. Mas você confiou, porque, poxa, todo mundo é humano, né? Ok. E aí você perdoa de novo. E eu vou te dizer, os números são infinitos. Então, assim, não tem fim. A pessoa vai continuar errando da mesma forma com você
Sempre, porque ela sabe que você vai perdoar, ela sabe que você vai estar ali, ela sabe que você não vai se retirar daquela situação. Então não importa muito, sabe? E isso foi um grande aprendizado na minha vida, que é a gente entender que a gente fala, as nossas ações, elas falam. Esses clichês todos que a gente escuta, eles são clichês por uma razão. As ações falam mais alto que palavras porque elas falam. Não adianta a gente falar, tipo, nunca mais vou te perdoar se você fizer isso. Se você perdoa, não importa quantos discursos você fez. Aquela pessoa sabe que ela pode fazer o que ela quiser. Que você vai ficar ali. Então esse era o extremo que eu tava. De perdoar qualquer coisa a qualquer custo. Até o imperdoável. E eu acho que esse é o limite que a gente tem que impor. Tudo bem, a segunda chance ela existe. Mas essa pessoa, primeiramente, ela merece ou não. E segundo, se ela vier a errar de novo, o que eu vou fazer? A gente já sabe a resposta, né? Que é cortar a pessoa da nossa vida. Muito mais fácil falar do que fazer, com certeza. Às vezes a gente tá apegado a uma pessoa, às vezes a gente depende emocionalmente de alguém. Isso tudo eu entendo. Mas é extremamente necessário que a gente lute pela gente, porque ninguém vai lutar pela gente, não. Assim, não. A gente tem que saber lutar pela gente e pelo que a gente acredita. Por mais difícil que seja. E eu sei que isso eu tô falando da maneira menos idealizada possível, tá? É um processo difícil pra caralho. E enfim, não é da noite pro dia também que a gente aprende a se amar. Eu não me amo 100%, mas eu já tô, nossa, anos-luz ao que eu era. Eu tenho uma autoestima muito mais sólida hoje em dia. E o que acontece mais são momentos, né? Mais difíceis e mais fáceis. Mas eu, no geral, assim, eu me vejo como uma pessoa forte, eu me vejo como uma pessoa elegante, madura. E isso era uma coisa impensável anos atrás. Então eu tenho que reconhecer esse crescimento, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fica perdoando alguém, eles nunca vão mudar a nossa atitude com a gente. Nunca. Então, é necessário, sim, cortar pessoas da sua vida. Em um momento ou em outro, se aquela pessoa simplesmente não serve pra sua vida e você não serve pra vida daquela pessoa, tá tudo bem vocês se afastarem. Eu acho que eu ficava perdoando com a esperança de que aquela pessoa fosse mudar as atitudes dela comigo. E às vezes nem é sobre atitude, às vezes é só, tipo assim, aquela amizade ela não faz mais sentido. Ela fez sentido quando a gente se via todos os dias na escola e ia pra festa, sei lá, todo final de semana, digamos. Fazia sentido. Hoje, a gente tem interesses completamente diferentes. A gente não tem nada em comum. Tá tudo bem a gente não ser mais amigo, a gente não tem mais sobre o que conversar. Faz parte, eu não preciso ficar atrás de alguém ou alguém atrás de mim perseguindo uma coisa que já passou, sabe? Que já era, já não existe mais. Agora, quando entra nessa questão, né, de já me machucaram muitas vezes, é saber que vão ter outras pessoas. Vão ter outras pessoas, simplesmente vão ter. Porque é assim que a vida funciona. Pode parecer que nunca mais você vai encontrar amigos assim, ou sei lá, namorados ou namoradas, enfim, seja quem for. Mas você vai. E é realmente um ganho pra sua vida. Às vezes não preencher com a energia errada. Eu já fiz muito isso na minha vida. Preencher com a energia que me suga, com a energia que me deixa pra baixo. Que não... Sabe? Tem uma diferença muito grande em eu sair com pessoas que me botam pra cima. Eu saio como se eu tivesse, assim... eufórica, sabe? Tipo, feliz demais. Completa. E não que essas pessoas me completem. Vocês entenderam, né? E quando eu saio com pessoas que às vezes já me fizeram muito mal, ou porque vamos ver se essa amizade, não sei o que. Eu saía, né, no caso, não saio mais, mas saía, pra poder ver se a pessoa tinha mudado, pra poder ver. Eu acabava pra baixo, a noite pra baixo. Sabe? Quando eu ficava alimentando uma coisa que eu já sabia que não me fazia bem, que não tinha as melhores intenções pra mim. Perdoar eu acho que é bom pra gente, sabe? Perdoar as pessoas que nos machucaram e que fizeram mal pra gente, é bom pra gente. Mas aí o perdão, ele é relativo. Porque se você perdoar essas pessoas que fizeram mal pra você e deixar elas entrarem na sua vida com passe livre como se nada tivesse acontecido, sem elas terem mudado nada, sem elas terem feito nenhum tipo de trabalho, sem nada ter mudado, aí não.
Aí vai ser uma merda pra você vai cair nas mesmas situações, você vai se ver tendo os mesmos problemas e você vai se sentir pior ainda. Então isso não é bom, na minha opinião. Mas quando você perdoa pra você fala assim, eu consigo viver com o fato de que essa pessoa me machucou. Isso aconteceu, isso passou, e isso não tem mais nenhum poder sobre mim. Mas eu perdoo. Tá tudo bem. O tá tudo bem, que eu quero dizer, é pra gente. Quando a gente diz, às vezes, às pessoas um monte de coisa, quando a gente tá falando, porque eu nem ligo mais pra você. A gente tá tentando provar pra gente mesmo que a gente não liga pra aquela pessoa. Se isso é verdade ou não, só a gente sabe, né? Mas a gente tá tentando provar pra aquela pessoa que a gente não liga mais. Por isso a gente fala e verbaliza e tudo mais. E às vezes quando a gente quer perdoar, a gente acha que a gente tem que ir lá falar pra pessoa, falar, olha, eu te perdoo, tá tudo bem. Só que não. Basta a gente dizer pra gente mesmo, porque a gente que às vezes foi machucado em alguma situação, é a gente que a gente tem que trabalhar, não é no outro. O outro tem que trabalhar por ele mesmo. A gente tem que trabalhar na gente e dizer, ok, eu trabalhei esse trauma, essa questão, essa mágoa, e agora eu tô livre disso. Não exerce nenhum poder sobre mim. Eu perdoo. Só que aí, qual é o próximo passo? Se afastar. Não deixar que essas pessoas atinjam a sua energia novamente, não deixar que essas pessoas entrem na sua vida e façam o que quiserem novamente. É muito necessário, se você for deixar uma pessoa voltar pra sua vida, ela realmente merecer voltar pra sua vida. Ela realmente fazer por onde. E não é a gente ficar criando desculpinha e falar, olha, essa pessoa me ligou, caramba, ela fez tanto. Não, isso não é nada, entendeu? Isso não é porra nenhuma. Comparativamente com as coisas que aconteceram, sei lá, depende do que a gente tá falando, entendeu? Se a pessoa foi muito babaca com você, babaca entre aspas, né? Aquela coisa toda. Mas se a pessoa te fez muito mal, vale a pena atender esse telefonema? Nossa, tem gente que precisaria mover montanhas, né? Então tudo depende, tá? Mas eu acho que nesse caso de pessoas que te fizeram muito mal, ou deixar fora da sua vida mesmo, ou, minha filha, aí vai atrás do prejux. Vai atrás, porque realmente já começou no negativo. Então, pra mim, eu acho que é isso. Eu volto a falar que nenhum extremo é bom, né? Então, eu acho que cultivar, ficar cozinhando ódio por uma pessoa, ou mágoa por uma pessoa, ou ressentimento, é ruim pra gente. A gente fica num ciclo de remoer o passado, remoer coisas que aconteceram com a gente. E eu acho que também ser bonzinho demais, boazinha demais, e ficar, tudo bem, tudo certo, o tempo todo também destrói a gente. Então é sempre, eu acho que um meio termo de talvez perdoar, mas não esquecer. E também foi o que eu falei, não é guardar rancorosamente isso pra você. É só lembrar. Lembrar, talvez, quem aquela pessoa é. E tá tudo certo. E aí a gente entra no último tipo de perdão que eu queria falar, que é perdoar a si mesmo. Esse é o mais difícil pra mim. De longe é o mais difícil pra mim. Todos os erros, digamos assim, que eu cometi na minha vida são muito claros pra mim. Eu nunca me deixei errar por errar e pronto. Nunca, 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 nunca. Eu sempre me responsabilizei muito pelas coisas. Muito por ser simplesmente humana, por ter saído da linha em algum momento, ou por ter decepcionado alguém. Eu sempre me responsabilizei muito. E isso não é bom também. Eu acho que a gente ficar se chicoteando também é uma forma de falta de amor próprio. Porque tem coisas que simplesmente acontecem, que a gente errou e tudo mais, mas que a gente tem que usar pra crescer, a gente tem que usar pra entender o porquê aquilo aconteceu, se questionar realmente por que eu fiz o que eu fiz, o que aconteceu aqui que saiu do lugar, o que me desestabilizou emocionalmente, que gerou esse tipo de comportamento que é tão não característico de mim. Qual foi meu erro? É porque eu não sabia como é que era? Tudo bem, eu não sabia. Agora eu sei. Então da próxima vez eu vou fazer melhor. Isso pra mim era uma coisa inexistente. Esse tudo bem.
que a gente fala pra nós mesmos, né? Não, tá tudo bem, você vai fazer melhor da próxima vez. Ah, tudo bem, só se desculpa com essa pessoa. Ah, tudo bem. Era impensável pra mim. Eu ficava meses, às vezes, me torturando sobre o fato de eu ter cometido um erro. E eu falei isso um pouco no episódio anterior também, que eu também era muito responsabilizada pelos outros, às vezes por erros que não eram meus. Então isso meio que virou um mecanismo de funcionamento, onde eu nunca conseguia me perdoar. E, por exemplo, às vezes nem eram coisas erradas que eu tinha feito, era, por exemplo, assim, eu me tratar mal. E virava um ciclo muito louco, porque eu me tratava mal, aí eu me sentia culpada de me tratar mal, aí eu me sentia envergonhada de me tratar mal, e eu não conseguia sair daquilo ali, porque eu não me perdoava por ter tido um momento em que eu me tratei mal. Só que era aquilo que eu conhecia, assim, em certos momentos da minha vida foi aquilo que eu conheci. Era falar comigo de uma forma agressiva, era falar comigo mesma como se eu não tivesse valor. Então os meus pensamentos eram tipo, nossa, pra que você fez isso? Se julgar demais, né? Nossa, mas você vai assim? Nossa, mas você, sei lá, é muito pálida. Nossa, mas você tá muito magra. Nossa, mas eu sei lá o que, sabe? Ficar julgando todos os detalhes sobre mim, minha personalidade, meu físico, meus pensamentos. Também julgava muito meus pensamentos. Então, se eu tivesse um pensamento negativo, eu falava, pronto, é isso. Então, eu não vou mais conseguir sair desse lugar porque eu tô pensando que, sei lá, eu não tenho valor. Então, nossa, então eu não tenho, então não sei. E aí, é uma bola de neve. É uma bola de neve. A gente tem que realmente entender que os pensamentos negativos, eles estão de passagem. É tipo um barquinho passando pela sua cabeça. E você tá na água, né? Só que você tá boiando na água. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você tá pegando uma brisa, tá tudo certo. Você tá boiando numa marola. E aí passa esse barquinho, que é tipo um barquinho pirata, assim. E você tem essa vontade de subir. Ah, o barco é legal. O barco é legal. Pra onde será que ele tá indo, né? Que maneiro, uma aventura. Só que ele tá te levando pra um caminho completamente desnecessário, autodestrutivo e depressivo, muitas vezes. Então é importante só acenar de longe e falar, tá bom, tchau. Pode passar, eu tô bem aqui na minha marola, boiando no mar, tá tudo bem. O mar tá bem calmo, você não precisa parar por mim, eu não vou entrar. E eu acho que quando a gente entende que a gente não precisa embarcar nos pensamentos negativos, fica mais fácil a gente exercer o auto-perdão, a gente falar, sou humano, o que posso fazer a partir desse erro? Como é que eu posso melhorar? O que precisa ser feito? E como eu posso me tratar melhor, no meu caso, né, que era uma questão muito grande pra mim, como é que eu posso me tratar melhor? Como é que eu posso reconhecer as minhas características relevantes e minhas qualidades e tudo mais? E me perdoar por não ter conseguido me defender às vezes, por não ter conseguido responder o que eu precisava responder, por não ter me retirado de situações que eram extremamente tóxicas, por, não sei, não ter, talvez, saído da minha zona de conforto em momentos que eu poderia ter saído. O que também isso é um papo meio coach, né? Como eu odeio papo coach, por isso que eu sempre menciono, sempre vou mencionar bastante. Eu não acho que tem isso de... a pessoa, por exemplo, tá em depressão e aí você fala assim, saia da sua zona de conforto, vá caminhar. Calma, né? Claro que imagino que seja bom. Eu particularmente não tenho depressão, né? Tenho momentos muito difíceis, mas não tenho depressão. Mas eu tenho a minha mãe, né? Que já sofreu muitos anos com isso. E, nossa, também eu vi um crescimento também absurdo da parte dela. Ela correu muito atrás. Mas eu também vi ela em momentos... que também é tão admirável quanto, tá? Eu vi também ela em momentos dizendo... Hoje não dá. É isso. Então eu digo sair da zona de conforto... talvez aceitar uma oportunidade que eu não tenha aceitado... por vergonha, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, digamos. Hoje em dia eu não penso duas vezes. Se for uma oportunidade que me interessa, claro, né, gente? Calma aí. Depende do que a gente tá falando, mas no caso... eu sendo atriz, né? Talvez alguma coisa que eu achasse que eu não era capaz. De, por exemplo, ir numa agência, falar com o dono da agência ou a dona da agência.
Às vezes eu morria de vergonha. Eu ficava, não vou falar não, porque não sei o quê. E aí eu vou incomodar. E hoje em dia eu não tenho isso, assim, sabe? Eu tenho muito mais, não sei, essa iniciativa de ir atrás. Claro que depois de muito trabalho, tá? Depois de muito trabalho de autoconfiança. Ainda me deixa desconfortável às vezes quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma call, ou ter uma reunião. Ainda me dá um frio na barriga. Eu ainda fico um pouco desconfortável. Eu ainda fico tipo, isso aqui eu não sei e tal. Ai, que deve ter tanta gente, né? Não sei o quê. Mas quando eu chego lá eu falo, eu tenho a capacidade pra estar aqui. Eu tenho o trabalho pra estar aqui. E eu digo trabalho, todo o processo, tá? De realmente trabalhar, de realmente estudar. Foram coisas que realmente eu fui atrás também, né? E claro, a oportunidade, né? Que a gente não pode relevar isso. Mas eu também tive muita autonomia na minha busca por enriquecer o meu lado de atriz. Isso que eu quero dizer. Então, meio que é isso. Eu acho que perdoar é uma ação legal pra nós mesmos, muitas vezes, que a gente nem percebe. E foi o que eu falei. É importante saber quem a gente tá perdoando, se vale a pena. E principalmente lembrar que somos seres humanos, somos todos seres humanos. Humanos. E que a gente vai sempre ter novos desafios e que tá todo mundo tentando entender que porra é essa. A vida é estranha, a vida é confusa e às vezes parece um filme, parece uma simulação, a gente não sabe, né, o que é o que. Mas tá todo mundo tentando dar o seu melhor. Ou pelo menos a maioria das pessoas, né? E cada um tem suas questões, cada um tem suas dificuldades, mas tá ok. Tá tudo bem, é sobre isso. Enfim. É isso. Eu espero que tenha ajudado alguém. Eu espero que você tenha se sentido confortável e acolhido e abraçado nesse podcast. E é isso. Esse foi o episódio sobre perdão. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram pessoal se chama scortegiano. 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 Não é escortegiano, não é escortegiano, é scortegiano. O S é de Sofia, tá bom? Só pra você saber. Talvez eu crie um Instagram separado pro podcast, mas veremos. Se isso for acontecer, você vai saber, tá bom? Ok, tchau, amiga. Beijo. Tchau.